Marcos 10, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 52. Quantos encontraram e podem dizer amém? Amém. Diz o versículo: Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver, e seguia Jesus estrada fora. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque tu nos trouxeste aqui e recebeste, ó Pai, o nosso louvor e a nossa adoração. Agora, Senhor, nós precisamos ouvir a tua palavra. Senhor, edifica-nos, orienta-nos, para que possamos sair daqui cheios do teu Espírito. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar. Irmãos, ao longo dessa semana, enquanto eu meditava nessa palavra, esse texto me sugeria uma palavra bastante forte, que é oportunidades. Mas quando a gente olha para esse protagonista aqui, o cego Bartimeu, a gente observa que ele não está numa classe social muito favorável. Ele era cego, ele era mendigo, e a gente sabe que oportunidades dificilmente surgem nessa parte da sociedade. Entretanto, quando a gente vai se familiarizando com o texto, a gente percebe que esse homem, ele não se entregava à sua condição. Pelo contrário, ele lutava para que pudesse haver oportunidades na vida dele. E quando a gente fala de oportunidades, essa palavra é universal, essa palavra é temporal, porque onde houver um ser humano, e esse ser humano tiver sonho, tiver projeto, ali haverá oportunidades, ou deverá haver oportunidades. E aí a gente logo se aplica isso a nós. Quando eu estou falando de oportunidades, certamente você deve estar revendo aí os teus projetos. E você pensa, mas eu poderia ter chegado mais adiante? Eu acho que eu poderia. E aí a gente olha para trás e a gente vê, perdemos algumas oportunidades na vida. Porque será que algumas pessoas que às vezes cresceram junto conosco, eles estão mais para frente do que a gente? Porque eles conseguiram enxergar mais oportunidades do que a gente. E é onde esse homem, ele nos ensina alguma coisa. Porque é um paradoxo aqui. Ele era cego e enxergava as oportunidades. E nós temos uma visão perfeita e muitas vezes não enxergamos nada além do nosso nariz. Então, essa é a base da mensagem que nós vamos trazer aqui nesta manhã. Eu gostaria que você mantivesse a tua Bíblia aberta, porque nós vamos recorrer ao texto. Amém? Amém? Amém. Todo mundo acordado? 46 diz o seguinte, versículo 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, e aí eu paro, é o seguinte. Você que deve conhecer essa palavra, porque é uma mensagem bastante conhecida. E ela está registrada em 3 evangelhos. Mateus, aqui em Marcos e em Lucas. João não fala ali. Só que em Mateus e em Lucas, o texto deles diz que Jesus saía de Jericó. Jesus entrava em Jericó. Já aqui, Marcos diz que Jesus sai de Jericó. Então, para esclarecer, irmãos, Jericó naquela época eram 2 cidades. A velha Jericó, que estava situada a 24 quilômetros de Jerusalém, e a nova Jericó, que está situada a 2 quilômetros da velha Jericó. Ou seja, temos a nova Jericó, 2 quilômetros separando da velha Jericó
e 24 quilômetros separando de Jerusalém. Jesus estava neste caminho, ele ia para Jerusalém. Pois bem, então quando os evangelistas Mateus e Lucas dizem que ele está entrando em Jericó, não há aí uma controvérsia com relação a Marcos, há apenas um ponto de vista diferente. Lucas e Mateus olhavam para Jesus entrando na velha Jericó. Já Marcos aqui, ele olha para Jesus saindo da nova Jericó. Então é nessa Jericó que nós vamos falar agora, um pouquinho. Essa Jericó, irmão, que Marcos menciona, era uma Jericó fantástica, poderosa. Se fôssemos compará-la aos dias de hoje, seria uma metrópole, uma Nova York, onde as pessoas entravam, saíam, queriam negociar, queriam comprar, queriam vender. Estava instalado ali um centro comercial muito intenso. E isso levava e trazia muita gente, um fluxo de pessoas muito grande. Certamente, ali havia um circular financeiro muito grande. Quem sabe o PIB ali era muito alto, a renda per capita alta. E isso chamava a atenção do Império Romano, por causa dos impostos. Tanto é que o próprio Império instalou ali dentro da Nova Jericó um posto de coleta de impostos, com seus coletores. E o chefe desses coletores, a gente conhece bem, era o pequenino Zaqueu, quem nunca ouviu falar? Então, essa é a Jericó que Jesus estava saindo. O texto diz o seguinte no versículo 46. Ele saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Então imaginemos Jesus saindo dessa cidade com numerosa multidão. Irmãos, eu não imagino uma numerosa multidão silenciosa. Se não for um cortejo fúnebre, é barulhenta. Né? Qualquer tipo, seja política, qualquer tipo, é barulhenta. E Jesus estava já no caminho, com aquela multidão que o seguia, e nesse momento o texto nos apresenta Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu. Imagine essa multidão passando, as pessoas que estavam ali estranhando aquela barulheira toda. E eu me lembro do primeiro dia que eu entrei numa igreja pentecostal, eu era adolescente. Minha mãe, assembleiana, me arrastou para lá. E eu comecei a ver meu primeiro culto. Quando o culto começou, eu falei, meu Deus, mas o que é isso? O que está acontecendo aqui? Um pula, o outro samba, o outro diz glória, o outro fala uma língua estranha. E eu saí de lá sem entender o que estava acontecendo, né? Logicamente que hoje a gente compreende o que está acontecendo. Tanto nessa multidão aqui que acompanhava Jesus, quanto nas nossas igrejas, é um barulho em torno do nome de Jesus. É um barulho agradável, porque o Espírito Santo, ele pega, ele recolhe cada adoração individual e ele transforma em incenso perfumado até a presença de Deus. Então, hoje a gente tem essa compreensão. E aquelas pessoas que estavam no caminho não tinham essa compreensão. Bartimeu, ele era cego e ele era mendigo. Portanto, uma pessoa que estava no nível social abaixo dos demais, abaixo daquela sociedade. E olha que aquela sociedade era cruel com os seus deficientes. Não é como hoje, que hoje nós temos leis que garantem, hoje nós temos deficientes que fazem parte de quadro, de executivo, de empresa. Naquela época não. Naquela época eles eram muito discriminados, porque eram inclusive questionados. Por que você é assim? Será pecado? Era a visão daquela gente. E aquele homem, ele não se abatia por causa disso. Ele estava ali, quem sabe, há anos, há décadas. A Bíblia não diz quanto tempo. A gente só sabe que ele não era um cego de nascença, porque no último versículo diz que ele tornou a ver. Mas quem sabe quanto tempo ele estava ali? Eu creio que muitos e muitos anos ali.
E ele não se lamentava porque era cego. Ele tinha que todos os dias sair de casa, ele tinha que ir para o ponto dele estratégico, porque ele não era burro, era inteligente, ele sabia que ele estava num lugar estratégico. E ele precisava estar ali, porque dali, ele tiraria o seu sustento, e dali ele iria buscar as suas oportunidades. O máximo que ele tinha era uma capa para protegê-lo da chuva, para protegê-lo do sol. E ele ia. Então ele não ligava, ele não prestava muita atenção na sua cegueira. E isso é uma lição para nós. Porque nós, tantas vezes, a gente foca tanto a nossa vida nos nossos pontos fracos, que a gente esquece que temos pontos fortes. E aí a gente fica olhando para as pessoas que tantas vezes crescemos juntos e que hoje estão ocupando posições de destaques. A gente olha para profissionais, médicos, ou até mesmo um ministro que está lá em cima, e a gente diz, mas como é que ele está lá? Como é que eu vou fazer para chegar num ponto de destaque desses? E aí quando a gente começa a fazer a comparação entre os pontos fortes dele, porque a gente analisa os pontos fortes daquela pessoa, e os nossos pontos fracos, aí fica mais longe ainda a nossa escalada até aquele lugar. Mas esse homem, ele nos ensina que nós não podemos fazer isso. Nós temos que focar nos nossos pontos fortes e entender, irmãos, que Deus nos deu talentos diferentes. Você é uma pessoa única, tem o teu jeito de rir, teu jeito de falar, teu jeito de entender e fazer uma leitura do mundo diferente do outro. E é com esse talento que Deus vai valorizar você. E esse homem, o que ele fez? Ele começou exatamente a valorizar esses pontos. Que eram a sua audição, enfim, todos os demais sentidos que ele tinha. E aí ele estava ali todos os dias, potencializando a audição, o olfato, potencializando a fala, tudo que Deus havia dado para ele, porque era através disso que ele ia conseguir neutralizar alguma coisa que ele não tinha e buscar as suas oportunidades. Eu imagino que ele estivesse tão bom, tão aperfeiçoado nesses sentidos, que ele podia identificar o que estivesse acontecendo ali ao redor dele, sem ter visão. Ele poderia, por exemplo, identificar uma procissão de religiosos indo em direção a Jerusalém agora no templo. Ele poderia identificar uma caravana de mercadores indo para a cidade para negociar. Porque ali ele ouvia os camelos, aquele trote lento dos camelos. Ali ele sentia o cheiro daquelas especiarias. Ele podia identificar, por exemplo, uma tropa de militares que era completamente diferente, os cavalos trotando rápido, o tiritar da espada na armadura do soldado. Por quê? Porque ele estava especializado naquilo ali. Pois bem, o versículo 47 diz: e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, irmãos, ele estava ali todos os dias. De repente, ele começa a ouvir o barulho de uma multidão que ele nunca tinha ouvido. Aquele barulho era estranho. E o que ele fez? Não ficou quieto. Apesar dele conhecer, dominar toda aquela área ali dele, os sentidos dele, ele tinha algo ali que ele não conhecia. Isso também serve para nós. Quantas vezes nós nos fechamos no conhecimento de Deus, no conhecimento de alguma coisa na profissão e perdemos a oportunidade de crescer na vida. Temos que entender que não dominamos todas as coisas. E esse homem aqui, ele foi humilde. Ei, o que está acontecendo aqui? Há alguma coisa diferente. Quando de repente alguém que estava ali falou: olha, é Jesus, o Nazareno. Então, ele fez uma pergunta
E a gente percebe pelo texto que ele não comprou aquela resposta. Porque ele não saiu gritando, Jesus Nazareno, tem compaixão de mim. Ele não fez isso. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós temos uma necessidade de Deus, nós não podemos ir a qualquer um. O mundo tem uma resposta de Jesus que não nos alimenta. Então, aquele homem recebeu uma informação que era um título de Jesus terreno, Jesus filho de Jesus o Nazareno, Jesus o Galileu, Jesus o carpinteiro, Jesus filho de José, são títulos de um Jesus terreno. E essa é a informação que o mundo nos passa. Um Jesus histórico, um Jesus que está nos livros, não o Jesus filho de Deus, não o Jesus que é retratado pela Bíblia, que diz pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a posição que Deus quer que nós adoremos o nosso Senhor. E aquele homem conhecedor da história de Israel, conhecedor das promessas de Deus, sabia que um dia viria o Messias. E ele, naquele exato momento, ele rejeitou aquela informação e ele começou a gritar o nome de Jesus, mas o nome de Jesus, um título celestial. E quando ele começou a gritar, as próprias pessoas que estavam ali ao redor dele o repreendiam, no versículo 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas cada vez mais ele gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você certamente, olhando para o teu passado, você deixou pelo caminho muitos planos, muitos sonhos que você, de tão longe, de tão remoto que estão, você já botou no baú, você já guardou, já gavetou. Entretanto, irmãos, esse homem aqui, que jamais esperaria enxergar, quando ele sabe da possibilidade que Jesus, o Filho de Deus, estava passando ali, ele começou a tirar do fundo do baú o desejo de enxergar. Ele tinha passado aqueles anos todos ali, só potencializando aquilo que ele já tinha. Mas ele nunca parava para pensar na cegueira, porque era uma coisa muito alta para ele, era uma coisa impossível para ele. E nós fazemos a mesma coisa. Nós deixamos aquelas coisas importantes para nós, mas que a gente acabou por uma coisa ou outra deixando no meio do caminho. Eu quero te dizer que nessa manhã o Senhor Jesus está passando aqui. Eu quero te dizer que o Senhor Jesus está pedindo para que você tire tudo lá do fundo do teu coração, aquilo que você já nem pensa mais, um projeto bonito que vai mudar a tua vida, que vai mudar a vida da tua família. Tira do baú e coloca diante de Deus, porque o Senhor da glória está passando aqui. Amém? Então, esse homem, ele estava revivendo alguma coisa que estava já morta. Quando de repente começaram a repreendê-lo. Você é doido? Você é maluco? Você é um mendigo? Você é um cego? Você está querendo chamar a atenção de um homem que está na mídia? Um homem popular? Ele não vai nem te dar atenção, ele não vai nem parar para te ver. E o que a gente aprende aqui? Você tem, certamente, na tua vida, na tua empresa, até mesmo dentro da tua casa, pessoas que querem te criticar porque você é um filho de Deus. Quando você vai buscar ou quando você toma uma atitude para agradar a Deus e que tantas vezes desagrada as pessoas, vão te chamar de fanático,
que vão dizer que você é maluco, que vão dizer que você não bate bem. Então, essas pessoas estão a todo momento ao nosso redor. E nós não podemos deixar de sonhar, porque uma pessoa dessa fica querendo que nós nos frustremos. Eles fazem tudo para que a gente não chegue aonde Deus quer que a gente chegue. São pessoas que estão ali e se disponibilizam para impedir o nosso sucesso. Mas esse homem aqui, ele nos dá um exemplo claro de que a gente não pode perder tempo com esse tipo de gente. Então vocês imaginem, ele estava sentado à beira do caminho. Pois bem, quando alguém passa, quanto tempo leva para uma pessoa passar? 10 segundos? 15 segundos? Digamos que Jesus levasse mais tempo, porque ele estava com uma multidão, leva mais tempo. Mas quanto? 2 minutos? Então esse era o tempo que esse homem tinha para agarrar a oportunidade dele. Então ele não se voltou para aqueles homens, ele não disse: olha, você não tem o direito de fazer isso comigo, eu sou um cidadão, eu estou aqui numa área pública. Se ele fizesse isso, irmãos, a oportunidade passaria e ele perderia a chance de viver o incrível de Deus, de viver o sobrenatural de Deus. Então, nós não podemos perder tempo com essas pessoas. Nós temos que traçar um objetivo diante de Deus e temos que ir em direção. E não importa o que esteja acontecendo. E aí, seguindo no texto, no 49, parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Sabe quem foi chamar o cego? As pessoas que estavam ali impedindo exatamente a progressão dele em direção a Cristo. Exatamente as pessoas que tentam frustrar os nossos planos são essas pessoas que o próprio Deus vai utilizar para que nós obtenhamos as nossas vitórias. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Então são essas pessoas que vão chegar para você e dizer: olha, aquela promoção saiu, olha, parabéns por causa disso ou por causa daquilo. Vai colocar essas próprias pessoas para nos levar essa boa nova. Então foi o que aconteceu aqui. Ó, levanta-te, tem bom ânimo. E o homem, ele lançando de si a capa, nos 50, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Por quê? Quando Jesus estava passando, no meio daquela confusão toda, Jesus ouviu um clamor: filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele identificou que no meio daquela confusão tinha um filho de Deus. Tinha alguém clamando ali, uma alma sofrida precisando dele. Irmãos, eu me lembro que uma vez eu estava assistindo um documentário sobre o mundo animal. Eu gosto muito desse documentário. E era sobre a vida dos pinguins. E eu me lembro que na época do acasalamento dos pinguins, todos eles juntos, eu estou falando de milhares e milhares de pinguins, a perder de vista, todos eles iam para uma ilha e ali eles buscavam os seus pares. Quando eles encontravam seus pares, eles acasalavam, colocavam os ovos. Quando os ovos eclodiam, eles todos saíam, deixando o filhote lá, iam para o mar para pescar. E voltavam 4, 5 dias depois, todos juntos, para regurgitarem aquele peixe nos bicos dos seus filhotes. O que eu achei incrível é que quando eles chegam na praia, está aqueles milhares de filhotes, tudo gritando, tudo chamando. Eles vão andando com aquele jeito engraçado que eles têm, entre os filhotes, e observando qual é o seu, e eles reconheciam o seu filhote pelo chamado, e não erravam.
Isso daí é uma coisa tremenda do que nós estamos falando aqui. Eu não sei aonde você está, em que situação você está, mas o que eu quero te dizer é que Deus não está te confundindo. Deus está ouvindo o teu clamor e Ele não vai confundir com a outra pessoa. Ele vai passar, Ele vai parar e Ele vai mandar te chamar, irmãos. Porque Ele não confunde. Então, Ele parou, Ele chamou e o cego foi estar diante dele. Aí ele faz uma pergunta intrigante. O que queres que eu te faça? Uma pergunta que tinha dois remetentes, dois endereços. Primeiro era para aquela própria multidão, que nesse momento já estava calada, porque quando Jesus para, quando Jesus chama alguém, alguma coisa vai acontecer. Então aquelas pessoas que viviam naquela balbúrdia toda, calaram, aguçaram o ouvido e o olhar, para ver o que ia acontecer ali. Aí Jesus lança aquela pergunta: o que queres que eu te faça? Como se ele dissesse àquela multidão aí: há alguém aqui com poderes para resolver a vida desse homem? Há alguém aqui capacitado a mudar a história desse camarada? E aí nós aplicamos isso a nós. Às vezes a gente está com problemas tão sérios que a gente vai buscar uma pessoa, um irmão em Cristo, um irmão sério, ou então vai buscar a ajuda do nosso pastor. E aí a gente começa a contar o nosso problema, começa a contar, e quando a gente termina, aquela pessoa diz o seguinte: misericórdia. E o máximo que eles podem dizer é: eu vou orar por você. Portanto, ninguém pode chegar diante de uma pessoa e dizer: o que queres que eu te faça? Esse era o primeiro motivo daquela pergunta. O segundo motivo era para o próprio cego, que Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Será que Jesus não sabia qual era o problema daquele homem? Será que Deus não sabe qual é o teu problema? Deus conhece toda a nossa natureza, porque foi Ele que nos criou. Deus sabe o que nos aflige. Deus sabe o que nos angustia, porque Ele conhece o profundo do nosso coração. Quando Ele faz essa pergunta, irmãos, é porque Ele quer uma resposta. Ele quer que a gente fale. Ele quer que a gente confesse a Ele qual é o nosso problema. E será que Ele faz isso por birra? Não. Ele faz isso, em primeiro lugar, para colocar por terra essa teologia barata de que quando nós dizemos: Ele conhece todas as coisas, Ele conhece todos os meus problemas, Ele sabe o que eu estou passando, Ele sabe o que nós estamos passando, mas Ele quer que a gente chegue para Ele e diga o que a gente está passando, porque é nesse hábito que a gente cria um relacionamento com Deus. É quando a gente fala e quando a gente ouve, é que a gente vai sustentando uma comunhão com Deus. E Ele sabe que essa história de pegar o nome e colocar na caixinha de oração, e vamos deixar com os irmãos, vamos deixar com o círculo de oração, isso muitas vezes não funciona. Nós temos que manter o nosso relacionamento com Deus, dia a dia, orando, lendo a palavra, ouvindo a Deus, adorando. E era isso que ele queria ouvir daquele homem. Ele queria ouvir qual era o problema. E aquele homem, quando ele deu o pulo, que ele largou a capa, o bem mais valioso que ele tinha, ele jogou ali junto com aquela capa, ele jogou todos os seus preconceitos, tudo que vinha, toda aquela carga, todos os seus complexos de inferioridade. Ele jogou tudo, porque naquele momento ele sabia que o próprio Filho de Deus tinha chamado ele para estar ali, frente a frente com ele. E aí, ele enche a boca e diz: eu quero enxergar.
E isso é uma lição tremenda para nós, sabe por quê? Porque se ele não tivesse lançado fora aquele complexo que ele tinha, aqueles traumas que ele carregava, ele estaria com a sua visão turva do próprio Deus. Ele não ia enxergar Deus na grandeza que ele é. E no máximo que ele ia pedir era uma bengala, um óculos escuro, um cão-guia. Mas não, ele pediu o que Deus tinha de melhor para ele, o que realmente ia mudar a vida dele. Aí a gente aplica a nós de que forma? Muitas vezes a gente vem da nossa infância, da nossa adolescência, e a gente traz eventos que não foram tão bons. Eventos tristes, nós temos lembranças tristes, que se a gente não expurgar aquilo, a gente vai trazendo esses complexos, esses traumas para a gente. A partir do momento que a gente tem a compreensão da maravilha que é Deus, do que Ele fez, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará nele todas as outras coisas? Irmãos, quem consegue enxergar esse versículo, essa mensagem, essa verdade, na sua grandeza, vai enxergar a Deus na sua grandeza. Porque se Deus mandou seu Filho para morrer injustamente por você e por mim, Ele não vai dar nele todas as outras coisas que nós estamos pedindo? Então, coloque-se diante de Deus, porque nós estamos diante de Deus. Porque quando Jesus morreu, rasgou-se o véu e nós fomos colocados diante de Deus. Coloque-se diante dele sem a tua visão míope, turva. E não peça uma bengala. Não peça um cão-guia. Peça aquilo que vai fazer diferença na tua vida. Peça aquilo que vai ser um milagre e vai mudar a tua história. Amém? E aquele homem, ele pediu: eu quero ver. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus. Aquele homem, ele pediu algo de primeira, e ele recebeu mais do que ele tinha pedido, porque além da visão, ele recebeu a salvação. Porque a Bíblia diz que nós recebemos muito mais do que pedimos e muito mais do que imaginamos. Queridos, eu termino essa mensagem dizendo o seguinte: há muitas oportunidades na nossa vida. Deus não nos deixa sem esperança. Às vezes a gente não enxerga a esperança. Paulo diz: esperança que se vê não é esperança. Porque o que a gente vê não espera. Mas quando esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, nós temos de Deus essas esperanças, essas oportunidades. Quem sabe não chegou o momento de você pedir perdão àquela pessoa que você não está endurecendo o teu coração. Olha aqui uma oportunidade que Deus está nos dando. Quem sabe Deus não está te dando a oportunidade de dizendo: vai em frente nesse projeto, vai em frente nesta luta, que eu sou contigo. Irmãos, a vida é feita de oportunidades. Basta que nós tomemos uma postura diante da vida de ficar observando. E aí sim, a gente vai chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. Amém, irmão? Então incline a sua cabeça. Feche os teus olhos. Senhor Deus, foi falado aqui, Pai, a tua palavra. E a tua palavra foi, Senhor, de oportunidades. Senhor, num Brasil de crises, num Brasil de problemas, num mundo, Senhor, muito problemático, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar as oportunidades que o Senhor coloca diante de nós. Pai,
guia o teu povo pelo caminho que tu queres que nós andemos. Dá-nos a tua direção, Senhor, para que possamos chegar a cumprir o plano que tu tens, Senhor, para a nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos em nome de Jesus, milagres na vida de cada um de nós. Amém.